que é a condição da consciência incauta, integrante da geração moderna da fartura, pessoa sem vivência de vicissitudes, percalços, dificuldades e guerras, esbanjador incapaz de valorizar e aproveitar eficazmente os valiosos recursos disponíveis e recebidos para a execução da autoprogramação existencial. É a era da fartura, o desregramento pessoal, os talentos conscienciais esbanjados infrutíferamente, o desperdício da existência intrafísica, o tempo mal gasto, a perda do precioso tempo evolutivo, o consumismo paroxístico, a compulsão do desperdício, a gastança suntuária, os supérfluos, os banalismos, os esbanjamentos múltiplos, os travões, a proex, a patogescon, a autodissipação de cons, as ECs mal gastas. Agora, no fim, nós falamos, os atos de esbanjamentos conscienciais derivam, em geral, da imaturidade da consciência, logo depois do primeiro curso intermissivo, ante as neoprioridades evolutivas transcendentes. Você já cometeu algum esbanjamento consciencial? Qual foi a solução posterior? Agora, esse é o verbete 1267, 3 páginas, 43 logias e 7 máximas. Está certo, mais ou menos? Pode aumentar o antagonismo e as síndromes. Não fácil. Agora, a pergunta aqui. Quais as práticas eficazes em uma gestão participativa nas ICs? É a pessoa se dedicar com a cosmoética, aplicando os melhores dos seus talentos, em favor de todos. Lembrando que o prioritário é sempre a eficácia. Não pensar no rendimento econômico financeiro, mas pensar no processo de esclarecimento evolutivo. Com qual colégio invisível ou outra instituição ligada ao CAEC eu poderia estudar o tópico da aceleração da própria evolução? Olha, a situação aí seria o pai, não é isso? O pai, quem é que está dirigindo? É reaprendência. E seria também importante ver os cursos da Apex. Tá certo? Agora, esse aqui é o meu amigo Joaquim Pose, é o tal que eu falo, é o lá de... Estou falando o nome dele, porque ele que está perguntando, ele me descobriu aí. Né? Joaquim Pose é o tal que eu falei, que era um grande amigo, um galã, que foi embora para São Francisco, nos Estados Unidos. É esse aqui. Agora, ó, o ideal era você dar um pulo até aqui, ô chefe, para ver essa turma e fazer os cursos direto. Afinal de contas, eu acho que você já deve estar rico por aí afora. Virou americano, há quantos anos que ele está lá, né? Essa história toda. Esse é amigão da gente. Gostaria de saber se todo heteroassédio parte do autoassédio. Sim, sem dúvida, definitivamente. Está vendo? Até isso aí precisa de reafirmar. O povo ainda não tem... Está querendo tirar o corpo fora de qualquer maneira, uma força danada, não adianta. Não adianta. Poderia passar a referência do livro sobre o campo de concentração? Em busca do sentido, Viktor Frankl. Agora, a editora é KL, é Viktor Frankl, um KL no fim. A editora lá é a Vozes, 26ª edição. É isso? Guardei bem? 26ª edição, editora Vozes, e tem erro ainda de digitação. Muito pouco, mas tem. Agora aqui. O senhor critica a indústria da fé. No entanto, como ficam as instituições conscienciológicas nesse sentido? Aqui não tem fé? Quem é que falou que tem fé? Nós usamos o princípio da descrença, que besteira é essa?
Apenas pelo fato de não envolver religião, aí sim, na sua visão, nestas as receitas financeiras são corretas? Você vai precisar ver o processo cosmoético. Escuta, você está por fora do princípio da descrença. Eu te recomendo e faço a subscrição, no caso aí a prescrição, a receita, o receituário, você examinar o que é o princípio da descrença, que você vai mudar a sua cabeça. Não acredita em nada que eu estou falando, esqueça o que eu disse, cuida da sua vida. Pronto, é a mesma coisa. Religião é a vovozinha, tá? A gente tem que explicar isso aqui, né? O senhor não acha que seria importante as instituições sem fins lucrativos, principalmente as que recebem doações constantes, publicar periodicamente o balanço contábil de suas atividades, a fim de dar maior transparência? Sim, de vez em quando isso é feito. O CAEC, por exemplo, durante anos fez isso. Todo mês publicava o resultado. Atualmente eles estão fazendo isso também, está tudo disponível para qualquer um fazer a pesquisa. Mas isso é importante, sim. Mas agora, ó, não se preocupe com isso, não. As instituições conscienciocêntricas não são bem conscienciológicas, conscienciocêntricas. Elas têm muito mais preocupação do que o processo de dinheiro. Pense nisso. Eu acho que é uma boa, né? Eu estou dando uma, mandando ele para o escambau, mas você é meu amigo, fica firme. Estamos juntos. Estou mandando para o escambau, né? É aquele negócio do Mário. O Mário não está aí, ainda não chegou, mas é o negócio do escambau. Ele vem aí qualquer hora, ele está de quarentena já. Ele veio para Foz e baixou noutra cidade, noutro terreiro, e teve que pegar um monte durante 7 horas para chegar aqui. Não foi isso? Ele foi aonde? Londrina, que aqui estava 20 horas sem avião, não podia descer. Essa fase, em Londrina ele conseguiu descer. Pois é, mas ele demorou só 7 horas para vir, são mais ou menos 500 quilômetros do Brasil, e nessas estradas são 6, 7 horas, não é isso? É mais ou menos isso. Agora ele veio de quantos ônibus a companhia? 4 ônibus que estavam, o povo do avião, chegou tudo de ônibus, 4 ônibus que a companhia aérea arranjou. Negócio para valer. As companhias aéreas estão dando mais atenção para o povo, porque o negócio agora deve ter diminuído, né, o movimento, com tanta máscara. Os mascarados não estão viajando mais, não é isso? São os mascarados. Mas olha, sobre o esbanjamento consciencial, tá certo? Professor, sim. Aqui. Eu queria saber sobre autodissipação de com. O senhor colocou na sinonimologia. Por exemplo, você já viu tanto de gente inteligente julgando conversa fora? Você já viu tanto de gente que está falando, que está fazendo livro, não sei quantos anos, cadê o livro? Como é que esse povo demora para fazer uma coisa dessa? Estudei esbanjamento de consciência, vocês não acham, não? Agora, ó, junto com o esbanjamento de consciência, tem outras coisas, né? Energia, tempo, saúde, companhias, oportunidade. Isso aí, ó, tem mais 5. O que você acha? Agora, ó, você não está esbanjando consciência, não, você está fazendo força. Já esbanjei. Não, mas o pior é que eu não posso estar falando isso assim, do jeito que eu estou falando para você. Isso é uma piada. Pelo seguinte, se você não está esbanjando conta, é porque você tem poucos. É um perigo estar falando essas coisas. Ó, me perdoa, mas hoje é sábado. Hoje não é sábado? Mas por enquanto, olha lá, Saturday, dia 18. A gente pode estar falando aqui umas verdades, não pode? Sábado é dia para lavar roupa, para lavar as paredes do apartamento, limpar a casa, não é isso? Antigamente se colocava assim uma tabuleta, uma plaquinha de metal, e o cara podia pedir esmola, parar, que era o dia de sábado, podia pedir esmola, então ele ficava com a mão aí, entende? De modo que na televisão eles também usam, olha, essa promoção é só até sábado, só até sábado, só até sábado. De modo que vocês estão sabendo que hoje é sábado. Dia 18 de julho. Mas o que você quer dizer aí, chefe? Aqui só para o estrangeirismo, esse Sic Transi Gloria Mundi. O Sic Transi Gloria Mundi. Assim passa a glória do mundo. Sim. Aqui.
E daí? O que se quis dizer é que o esbanjamento, quer dizer, passa... É o seguinte, esse povo fica esperando demais para as coisas todas melhorarem, para eles poderem fazer as coisas. Quando vê, passou da hora. Passou da hora. Sic trans gloria mundi. Passou... O negócio é terrível. Quer dizer, ele Quer dizer, passou... o tempo passou rápido. Eu entendi que ele passou... A glória do mundo é fugacíssima. Ele passou batido no mundo. Passou. Isso. Agora, o passar batido mais... Agora, o waste money. Mas o Estão pior, gastando dinheiro à toa. o pior para passar batido tem a ver com a PROEX. Né? É lógico que a pessoa que não cumpre a PROEX... Aliás, até que está no exemplarismo... É o problema ou não, do incomplexo. o incomplexo. É bom você falar isso para o Então, Losch, que ele parece que está estudando esse assunto. Pedir para eles entender. Não está no Eu exemplar. falei com o Joaquim Pose para procurar vocês da Apex. Ele mandou para mim aí uma pergunta. Joaquim Pose, aquele meu amigo que foi para São Francisco, que era muito amigo do Gasparetto, tá? Amigo da minha mulher, tá? Grande amigo, hein? Mandou, perguntando onde é que ele pode estudar as coisas e tal. É bom você ler, sei lá se ele vai atrás de vocês aí. Eu falei nele que esse aqui é fora de série. Ele é uma inteligência. Assim. Não, ele não é só isso. Uma grande personalidade, simpático, força presencial, fora de série. Joaquim não é para qualquer um. Pois é. Já fica sabendo aí o que fazer com o nosso amigo. Eu falei com ele que o ideal seria dar um pulo aqui, porque faz quantos anos que eu fui para lá, não deu as caras. Agora, eu falei nele, parece que ele descobriu alguma coisa, alguém falou com ele lá, sobre o Joaquim Pose, falei nele aqui, né? Eu fiz uma chamada. É aquele negócio de fazer uma imersão do passado, né? Para colher aquele peixe que foi para as profundezas. O negócio é esse. Mas então, Arlindário, paramos com o esbanjamento? Ele falou, está na definição e está na exemplologia. A exemplologia fala do incomplexo. Exemplologia, esbanjamento consciencial parcial, posicionamento do desertor, contudo voltando depois na condição de retomador de tarefa consciencial. Esbanjamento consciencial completo, o domínio dissidente caindo nas malhas do incomplexo. É o incomplexo mesmo que está... É incomplexo, a situação toda é essa. Agora, vocês não estão nessa. Todo mundo aqui está anti-esbanjamento. Mas... Parcial. Agora, eu acabei de expor aí o caso para a Magali, você sabe, né? Então, ela perguntou sobre o esbanjamento dos cônscios. A gente está falando aqui. Eu não sei se você já chegou a ler aí o material, mas está lá. A autodissipação de cônscios. Entende? Então, ela ficou um pouco sentida com isso, então queria saber. Eu falei que isso não atinge a ela. Agora, não é porque ela não tem cônscios, não, ela tem. Que a hora que a gente fala que não atinge, sei lá, né? Eu estou esclarecendo bem a situação, porque eu não quero ser mal interpretado. Mas, é isso? Aí eu estava pensando mais no... Ele não aproveita 100% do potencial dele, ele, sei lá, pega só 60%, 70%, em relação à PROEX, que é um esbanjamento, não é total, mas parcial. Não, um esbanjamento assim de 3% a 5%, eu acho que até o amparador deve permitir, né? São os erros da pessoa, as omissões, são aqueles prejuízos, vamos dizer que se faz uma releva, né? É relevalidade. Eu trouxe um verbete sobre isso. Mas agora, depois disso, não, né? Não pode. Não, a fase preparatória ela está íncita dentro do processo do aproveitamento. Se no preparatório ninguém aproveita nada, não. Como é que é isso? O verdadeira consciência inteligente, olha o meu dedo no seu nariz, é aquela pessoa que já executa na fase da preparação. Sim. Isso aí é líquido, é mais um, nós estamos mandando, é o quarto que a gente está mandando para o escambau, tá certo?
de assunto. Professor, Sim. aqui na A, aqui em cima. Aqui, no A. Tem a fatologia, que tem a terceira linha de baixo para cima, está falando sobre a patogescom. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A patogescom é o seguinte, é aquela pessoa que começa a fazer a gestação consciencial, mas de uma maneira ainda patológica, alterada. Como é que é? Pois é, o livro do Hitler e outras coisas mais. Pela definição de GESCOM, seria uma obra evolutiva, né? Então, na verdade, você está chamando a atenção... Eu vou do lado do aspecto negativo. Uma gestação consciencial negativa. Por exemplo, o belicista, de modo geral, está nessa. A maioria deles. E ainda tem muito belicista enrolado aí que fez curso intermissivo. A gente já encontrou muito isso aí. Então, isso aqui é a patogescom. Que é a gestação existencial patológica. Mas o que é? Pode falar. Valdo, aqui na folha 58, teoriologia, A podia teoria falar um dos pouquinho? cursos intermissivos, agora, desprezada. Quer dizer, a pessoa que não foi ver a razão de ser, as consequências, qual a origem e os detalhes do seu próprio curso intermissivo. Ela reconhece que tem o curso, mas ela não dá valor para isso. Ela não dá o valor adequado, consentâneo, pertinente, prioritário, naquele nível dela. Entende? Então ela só consta. Não, eu fiz o curso. Fica só nisso. Então fica um processo assim muito superficial, teoricão, mas não há uma aplicação imediata do processo. Tem pessoas assim que eu conheço. Mas aí você parte do princípio que a pessoa tem lucidez, sabe o que... Não, ela reconhece. E alguns fazem até dessa condição de ter feito o curso intermissivo uma jactância. É o oba-oba. Então esse aí é um senhor problema, essa pessoa. Agora, quando a pessoa aparece assim, eu pergunto assim, cadê seu livro? É a primeira pergunta que eu faço, que dá um resumo, né, da situação. Cadê seu livro? Ah, você fez curso intermissivo? Cadê seu livro? Deixe-me ver, eu quero ler, me interesso muito. Eu sou um cara da leiturofilia, gosto muito de ler, tá certo? Professor, no B, aqui, sindromologia, na página 58, o que seria a síndrome do eu mereço? Do eu mereço? Isso é aquela nossa amiga que estava afastada. Deixa eu explicar, eu não vou falar o nome aqui. Ela estava afastada das nossas coisas havia alguns anos. Aí ela entrou em contato com a gente, nós pagamos a viagem dela, ela passa uns dias aqui, tudo pago. Na hora que foi falar para ela que a gente ia pagar a viagem, pagar a estadia, tudo aqui, ela falou assim, não, eu mereço. Agora, ela ficou aqui uns dias, foi embora e voltou tudo a vaca fria, quer dizer, tudo que estava do jeito que era antigamente, sem novidade nenhuma. Não houve retomada de tarefa. Entende? Isso é que é a síndrome eu mereço. Agora, essa síndrome eu mereço é muito usada, a psicologia de vez em quando usa isso também. Quem é aqui que é da síndrome eu mereço? Tem alguém? Aqui não tem mais. Aqui não tem mais, quer dizer, já se retiraram, não é isso? Já foram embora, é isso? Lembra daqueles 7% do povo que vem e vai? Alguns são do eu mereço. Então a pessoa chega aqui e fala assim, não, eu mereço uma coisa melhor, essa cidade é muito pequena para mim, eu mereço uma coisa melhor.
Essa cidade não tem praia. Eu mereço uma coisa melhor. Essa cidade só tem um shopping center. É aquele caso que você conta da sua paciente que estava em Copacabana e voltou para Uberaba, que lá ela estava na elite, né? Não, o de processo Uberaba. Não é esse, não é Uberaba, é de Uberlândia. Uberlândia, Uberlândia. De Uberlândia. Agora, lá eu serei da corte. Aqui eu desapareci. E eles foram para lá mesmo. Agora, a irmã dela que chegou para mim e falou assim, Paulo, vai lá ver se você salva aquela povo. Eles vão voltar novamente para a interiorose. Eu fui, insisti com a situação, não adiantou nada. Lá, eu sou amiga do rei. Quer dizer, a situação é diferente, você está entendendo como é que é? E outra coisa, ela nem aparecia nas coisas socialmente, mesmo em Copacabana, com o negócio todo, até que podia. A irmã dela era mais conhecida do que ela. Agora ela tinha mais filhos, tudo, uma opção de coisa. Mas isso eu nunca pude esquecer. É a década de 60. E tudo aconteceu. Esse povo todo foi para Uberlândia, ficou lá. De modo que tem disso, né? O que vai fazer? Vocês querem ser amigos do rei? Lá eu serei amigo do rei. Quer dizer, serei um súdito da corte. Aqui eu sou mera plebe. Então tem que olhar isso. Professor Valdo, aqui na fatologia, página, linha 5, de baixo para cima, as crises pessoais de excentricidades. Você podia comentar? As crises pessoais de excentricidade é quando a pessoa arranja muitos processos íntimos, de caprichos individuais dela mesma, aquela coisa mais séria. Então ela arranja caprichos. Aquela pessoa, por exemplo, que coleciona sapato, ou o homem que resolveu colecionar caixa de fósforo. Umas coisas assim, né? Só para dar uma ideia, hein? Não, o pior é aquela dona que colecionava resto de chiclete. Agora, a pior coisa que tem mesmo é a oploteca, que é a coleção de armas. Está entendendo? Depois da Segunda Guerra Mundial, em várias cidades, a rapaziada saía pegando o resto de bomba e resto de instrumentos bélicos, você está entendendo? Tudo quanto era máquina, etc. Tal. E aquilo era vendido, você está entendendo? Para colecionador. Então, isso tudo é uma coleção de bagulhos energéticos. Eu ainda desejaria um dia encontrar uma pessoa que conheça bem o processo, que nós chamamos de bagulho energético, e que colecionou muitos bagulhos energéticos, para a gente debater a situação. Mas é que a maioria não fala, né? Depois que deixa, a pessoa não se revela, ela não se denuncia, ela não confessa. O problema é o seguinte, coleção de bagulhos energéticos. Tem alguém aqui que ainda coleciona, não precisa me falar, mas tem alguém que ainda coleciona bagulhos energéticos? Eu estou apenas curioso de saber de qual natureza. Entende? Qual natureza? Porque tem isso tudo. Professor. Agora, vocês sabem, às vezes, aquilo que parece ser bagulho energético não é. A gente tem que estudar isso com muita calma. Professor, a pessoa perfeccionista, ela pode ser considerada esbanjadora? O perfeccionista não, eu tenho outro nome para isso. Ela é doente. Ela é patológica. Piradíssima. Isso é muito pior. Que eu pensei assim, ela fica esbanjando o tempo e às vezes até os trafores dela buscando a perfeição. O perfeccionismo é doença, é muito pior do que isso. É pior do que tudo isso que eu estou falando de esbanjamento. É mais sério, é mais embaixo. O perfeccionista geralmente é piradão, é gente da psiquiatria. Pode olhar. Onde eu encontrei mais gente perfeccionista foi quando eu estava tratando o povo dentro da área da psiquiatria, nos hospitais lá. É onde tem mais gente perfeccionista. Não é o monte, não. Não é o processo de compulsão, não. É coisa mais séria. É o perfeccionismo absoluto, grande. E o povo tem. Eles vão depurando a situação toda, que é uma coisa
de louco, mas fica fora da realidade. A hora que ele fica fora da realidade, ele fica fora de si. Ficando fora de si, ele é um caso psiquiátrico. Muita gente é assim. A megalomania entra aí. As chamadas crises neuróticas, entendendo? Aquele ataque de neurose da pessoa lá, por isso ou por aquilo, ou de psicose, entende? E num caso, digamos, mais leve, assim, a pessoa que, quando ela está preparando uma aula, está escrevendo um texto, que ela fica... Sei não, mas aí é porque a pessoa jejuna. Ela é inexperiente, imatura, está começando, é noviça. Ainda não tem ainda experiência das coisas. Está preocupada, quer ver os detalhes, tem medo de errar, uma opção de coisa. Isso não é bem o perfeccionismo. Não é bem perfeccionismo. Isso aí é falta de experiência, inexperiência pessoal. Eu acho, a maioria. Pensa bem, vê se tem lógica para você. Aqui na página 58, na seção detalhismo, efeitologia. Você podia o efeito aprofundar? Patológico acumulativo da negligência. O problema da negligência é que entra o processo do efeito halo, o efeito dominó, o cascata, e o problema da rede de sequência, a rede sequencial. Entende como é que é? Uma coisa vai bater na outra e aquilo piora tudo. Isso aí é aquele negócio da negligência. É o cara que demorou de manhã até as 8 horas da noite para colocar todos os dominós, as peças de dominó, tudo em pé. Lá pelas tantas, a mulher fala alguma coisa, ele vira assim, bate num, pronto, foi tudo por água abaixo. Eles já usaram isso nas 3 comédias em Hollywood, baseado nisso. Entende? Até o Monk já usou uma também nessa. Mas isso eu já vi, então, 3 comédias. De modo que isso aí é efeito da negligência, o processo todo. Igual você fala o negócio de acumular arma. Eu conversei com uma pessoa que viveu na Europa, era garoto depois da guerra, disse que era muito comum garotos e adultos, eles faziam verdadeiros arsenais daquelas armas que sobraram depois da guerra. Incrível. Vendiam aquilo depois. É uma bagulhada danada. A guerra sempre traz depois vamos dizer assim, um preço, né? Posterior, o pós-fácil da guerra é danado. Terrível. Todo lado é assim. Eu conversei com a pessoa que viveu na Bélgica, e a Bélgica, ela sofreu invasão nazista, depois americana ali, foi um teatro de guerra. Eles guardavam arma pra caramba, inclusive muita gente morria. Foi lá que o doutor Aloysio, sabe, morou. Ele esteve nisso durante a guerra e depois. O nosso amigo, o que é? O psicograma. Foi na Bélgica. Não é fácil, não. Um outro que andou estudando lá também foi o Osmar, né? Ele andou estudando as coisas. Tudo é processo de psicologia. Porque lá foi muito intenso. Vieram os nazistas, depois os americanos. E foi um teatro, foi uma passagem. Foi por isso que eles acabaram com o psicograma. Foi a partir de lá. Alguns lugares é Louvain, né? Louvain, o negócio lá, Louvain. Em vários lugares lá. É fácil. Professor. Agora, a Bélgica é esquisita, né? Porque não aparece muito, existe, mas não aparece muito. A França que aparece. Sim. Aqui, professor. Na exemplologia, esbanjamento consciencial parcial. Sim, o que tem? Ali diz o posicionamento do desertor, contudo voltando, depois na condição de retomador de tarefa consciencial. Como identificar se você deve retornar a uma tarefa ou não, mesmo ela sendo assistencial? A pessoa sabe. Ela sabe pelos resultados. Ela sabe mais do que qualquer outra pessoa de fora. Resultado do que ela já resultado realizou. Que ela fez. Ela está vendo o que você está fazendo. Nós todos sabemos. E se não obteve resultado? Se deve fazer mais, se deve parar ou não. Todo mundo sabe. Isso é bobagem. Porque a pessoa está dando todo o esforço dela, aquilo que eu chamo do auto-esforço, a vida dela, ela acaba sabendo. Agora, quando fica em dúvida, é porque tem alguma autoassédio, alguma coisa. Todo mundo sabe o que deve e o que não deve. Agora, tem só uma coisa.
se diz saber se a pessoa vai fazer o max ou o mínimo, ou a média. Ela está na média, ela é mínima, ou ela vai fazer o mais? Ela vai fazer um plus, um upgrade, um extra. Entende? Okay. Tudo é preciso de ver o que a pessoa faz. Se não for o caso do upgrade, você pode estar fazendo uma outra atividade, utilizando o seu tempo em outra atividade interassistencial? Pode, mas o problema não é esse, é prolongar aquilo num patamar mais elevado. Não é fazer outra coisa, é ampliar o que já foi feito. Uma outra coisa, o ideal que eu desejo para vocês é que vocês, isso aí é bom para você, para a sua ProEx também, é que vocês, por exemplo, fazendo a programação existencial, comece a furar todo o seu auto-revezamento. O que significa isso? Você vai furar o seu auto-revezamento. O que se passa? Você marcou o auto-revezamento de tal maneira que você começou a ultrapassar os seus números, os seus índices. Aquele auto-revezamento foi ficando pequeno, você arranjou outro mais elevado. Você comeu aquilo, comeu outro. Então, o ideal é isso, é que muita coisa que você termina na sua vida já ficou para a próxima vida, no entanto, você deu um jeito de fazer antes. Então, eu quero que vocês antecipem o seu auto-revezamento. Entendendo? Isso é que eu desejo e jogo bastante energia em vocês para isso. Hein? É mais. Isso aí é que entra o Max, a Max Morex, Max ProEx. Entendendo? Hein? Pois é. Mas o problema todo é esse. O caso todo é esse. Tá certo? A Max Morex entra por aí. A Max ProEx também. Mas agora o que eu desejo é isso. Então, por exemplo, alguém aqui já tinha alguma coisa que tinha deixado para outra vida, no entanto, ela já realizou aqui, já está pensando uma segunda hipótese. Isso aqui é o ideal. O problema de vocês, eu tenho que dar um jeito, mas é vocês começarem a pensar em auto-revezamento todo dia. Porque o auto-revezamento é um puxão de orelha terrível para a ProEx atual. Vocês estão entendendo, né? Uma pessoa fica pensando só na ProEx. Agora a gente fala em auto-revezamento. Então, fala assim, ó, a ProEx não acabou. Que negócio é esse? A ProEx não acabou. Ela tem que continuar. Então, a ProEx, a maioria aqui, é uma ProEx sequencial. É a arte sequencial lá do Pedro. Tá certo? Valdo, aqui no ar, aqui em cima, de novo. Como é que ela pode ter parâmetros para saber se ela está fazendo isso, o auto-revezamento, antecipando? Você, por exemplo, há 20 anos, estudou lá que você ia fazer um livro, né, sobre o Juscelino, que isso seria a sua ProEx, seria a sua Mega GESCOM. Hoje você já acha que já não é. Já tem uma outra coisa, tem um segundo livro, o terceiro livro. Agora eu viro para você e falo assim, você vai ter que escrever 10 livros no mínimo. Depois, o 11º vai ser do auto-revezamento, da próxima vida. Já no outro idioma. Direto. Não, ele vai mudando todo dia. Outra coisa, a tendência de vocês vai ser isso, porque todo mundo aqui vai durar mais do que o normal. Vocês não ficam pensando que eu sou macróbio com 77 anos. A maioria aqui, muitos de vocês vão chegar a 100 anos. Agora, o melhor da história. Vocês viram que saiu na revista agora o cara que está falando que a biologia, com aquilo que eu chamo da paragenética, que é o problema da geneterapia, que eu falo há muito tempo que o povo ia viver 250 anos, esse cara bateu o meu recorde. Ele acha que o homem vai viver 1000 anos. Vocês leram aquilo? Esse é terrível. Existe aquele nosso amigo que há muitos anos já escreveu um livro falando que todo mundo vai viver com 150 anos. Eu já falava na ocasião que vai viver com 250 pelo meu cálculo, devido à geneterapia.
Agora, esse aí não. Ele triplicou, ele aumentou mais 300% do que eu disse. Ele chutou tudo. Ele falou, lá na revista está falando que ele é controvertível a situação, muito controversa. Eu nem trouxe a reportagem aqui. Foi essa revista dessa semana. Você chegou a ler, né? Agora, veja, 250, eu acho que nós vamos. Com a genoterapia. Valdo, que eu... Hein? Não, recebe. Eu acho que já vai ter gente. Se as pesquisas continuarem do jeitão aí. Gente, 130 anos o povo já está vivendo. Agora, o nosso amigo lá falou em 150. Ele já está... Eu falei para ele, esse aí, coitado, já está velho, já está obsoleto há muito tempo, faz muitos anos isso, há uns 15 anos. Eu falei, ele está obsoleto. Eu até falei nisso, falei em curso, uma porção de coisa, sobre esse caso dos 150 anos. Agora, eu sempre achei que 250, que era pelos casos que eu estudei, 250. Agora, esse aí não, ele está louco, com 1000 anos. Não, ele está tirando o negócio para o futuro, porque esse é um processo de prospectiva. Então, você não pode falar nada, né? Nem sim, nem não. Mas o povo, pelo menos, esse aí é de rir. Agora, 150, ninguém mais está, todo mundo leva isso a sério. E outra coisa, quando a gente começou a falar em 150, todo mundo ria na cara da gente. Mas eu comecei a falar faz uns 15 anos em 250. Lá no Instituto, não teve gente que escutou isso aqui? Vocês já ouviram falar? Eu dava no meu curso lá, aquele avançado de extensão, eu falava nisso tudo. Que é o problema da genoterapia. Esse é o principal. O DNA, aquela coisa toda. E hoje tudo melhorou. Você está vendo por essas séries aí, como é que o DNA mudou tudo dentro da medicina legal. As coisas todas, da criminologia. A coisa é diferente. Valdo, só queria complementar uma coisinha aqui. Só... Silvio vai ter que preparar a pessoa para isso, não? Não, as pessoas já vêm com essas ideias. Aí... Se vocês vieram com a ideia de viver pouco, vocês vão morrer pouco logo. Se a pessoa começar a pensar que ela vai viver mais, ela vive mais. Tem que começar tudo pela intenção, para manter energia, por causa do holopensene. Sim? Para mim não ficou claro ainda o que é a ProEx em si e o autorrevezamento que você deu como exemplo aí. Como que a pessoa pode ter esse parâmetro? Ou não importa, é secundário você está aí dentro de um processo de uma Max ProEx de grupo. Então, uma coisa boa seria você perguntar na Sinvex, em outros lugares, o que é que tem depois disso? Quais são os projetos que estão em aberto, que ainda não foram atacados? Esse vão para o auto-revezamento. Por exemplo, nós vamos ter auto-revezamento aqui do CAEC, da Vila Consciência, isso tudo vai ter. Faz parte do serviço. Não é só das pessoas, todo mundo. Então, você que sabe o que você pretende fazer nessa vida. Eu, por exemplo, eu estou na minha marcha batida o tempo todo. 14 anos para 77, eu estou com 65 anos na mesma marcha. Mas eu sou, você sabe, como é que eu sou? Determinatório. Sim. Entendendo? Faz 65 anos que eu sou javalino. Estou na minha. Hoje eu já tenho 1.412 verbetes no Papa. Esse é tão feio. Você está entendendo? Era isso que eu queria fazer lá naquela época. Mas agora ainda não sabia como era, os nomes que eu ia dar, a terminologia, que é a orismologia que eu ia aplicar, tudo. Nesses 65 anos, eu especifiquei todos os detalhes. Estou caminhando para o processo. Agora, hoje eu estava falando com a Adriana, que eu estou desconfiado de mim, né? Mineiro, né? Então, o que se passa? Qual é a minha desconfiança? Eu comecei a fazer verbete muito rápido. Durante anos aqui, eu demorava 3, 4, 5, 6 horas para fazer um verbete. Agora eu já consegui fazer verbete com 1 hora. Então eu estou achando que tem alguma coisa errada. Então veja, será que eu estou dando mais valor para a quantidade e esqueci da qualificação? Agora, no ano 2012,
eu vou ver se eu passo o ano todo fazendo a revisão da enciclopédia e atualizando. Então, aí eu vou ver se eu fiz besteira ou não. Até lá. Você está entendendo? Porque, às vezes, é muito pressa. Eu estou com 145 verbetes na frente da abertura. Mas, Waldo, mais rápido, só que com mais variáveis, porque antes você demorava mais e era menos variáveis, né? Sim, mas isso aí faz parte. Então, isso é uma variável que você tem que contar. Quer isso dizer, aí faz parte. Isso não serve nem pró nem contra. Isso aí não, é a favor. É barbativo. Não. Você está mais rápido. A coisa séria é o seguinte, hoje é mais difícil porque eu estou fazendo eles mais extensos. Agora, mas é mais fácil porque eu estou fazendo na base da tricotagem, quer dizer, o recorte. Eu sou um costureiro hoje da ideia, minha. Isso é o plagiato, isso é o autoplagiato, até um certo ponto. Que eu não posso fazer sem ver os outros. Senão eu posso estar repetindo, é rebarbativa, não posso. Agora, eu estou tentando ver se chego nos contingenciamentos das aproximações simples, o mais possível. Mas mesmo assim, eu estou achando que eu estou trabalhando depressa demais. Entendeu? Agora, o meu cálculo, no início desse ano, é fazer 156 na frente, que aí eu posso trabalhar alguns meses fazendo vamos dizer, as induções, as introduções, as achegas, os processos todos. Isso eu posso fazer. Então, veja, isso tudo, viu, chefe, você tem que estudar. Sabe lá como é que é? Professor. Sim. Aqui em cima. Você falou no início da aula do belicista. Como o senhor define o belicista? Por exemplo, os policiais, o belicismo, né? O que tem o belicismo? Como é que o senhor define, por exemplo, os belicismo? Belicismo é tudo aquilo que mexa com a guerra. A guerra não pode existir. Porque, por exemplo, se ela existe, é bélica. Os policiais agora, hoje... tem o processo de defesa, isso é outra coisa. Então, por exemplo, nós precisamos dos bombeiros. E agora os países arranjam o processo para tapear, então eles falam que é o departamento de defesa, mas não é. A maioria deles tem departamento de guerra. Estados Unidos é belicista, Israel é belicista, o Irã é belicista, e por aí vai. Eles não são pacifistas. Mas isso você está falando de uma forma grupal e de uma forma individual. Individual é a mesma coisa, você aplica isso na sua vida. Você tem tendência para brigar ou tem tendência para pacificar? Você é da turma do deixa disso ou é da turma, não, essa briga é particular? Não é, então eu entro nela. Quer dizer, você é voluntário da briga ou você é da pacificação? Eu estou levando para o lado pessoal porque eu sou policial militar. Pois é. Então, isso que eu estou... O problema todo é esse. Agora, o policial depende do que ele faz e a situação dele, porque a sociedade precisa disso. Isso aí é o trabalho de defesa, de proteção e principalmente segurança. Segurança é uma coisa, guerra é outra. Isso é que nós temos que ver. Por exemplo, um dos grandes amigos meus que eu tive na minha vida, hoje eu não sei mais dele porque ele está sumido. Ele era policial igual a você. Já tinha passado por poucas e boas. Ele, inclusive, tinha um abrigo, uma cicatriz no rosto que não tinha jeito de tirar. Ele saía do corpo para trabalhar dentro do processo policial dele. Ele é projetor. O homem é uma fera. Ele era tão bom, resolvia tantos casos e apaziguava tantas coisas, que ele vivia viajando. Eu encontrava com ele por causa disso. De vez em quando a gente encontrava na mesma cidade. Então, tudo isso depende da assistência que você tem. Você quer ver se você está certo? Veja se você é bem assistido. Com isso, você não vai ter dúvida daquilo que você faz. Agora, nós precisamos de policiais. E mais do que policiais, nós precisamos de mais de bombeiros. Bombeiro que é da turma do deixa disso. Eu sou um cara que sou bombeiro. Eu vivo apagando fogo. Na vida das pessoas, no interesse do outro. Eu não sei o que é. O negócio está ali. Está entendendo? Todo mundo deve ser bombeiro. Eu acho que o curso de bombeiro devia de ser aplicado para todo mundo. E eu sempre mexi com isso. Você sabe daquela nossa amiga, que é uma das maiores aí, digamos, técnica em processo dos homens do fogo. Quer dizer, a turma da paz.
Então, isso é muito importante. Vai em frente com aquilo que você está fazendo. Entende? Sim. Você podia explicar melhor essa relação da longevidade com a intenção da pessoa? O problema todo é o seguinte: na pessoa existe um nível de prioridade que deriva da inteligência dela. Na hora que ela vai aplicar essa prioridade, que ela vai colocar aquilo que é mais importante na frente daquilo que é secundário, inevitavelmente ela tem que trabalhar com o processo do espaço e do tempo, que é a cronêmica, né, e a prosêmica. Agora, na questão da cronêmica, que é o tempo, o calendário, a pessoa tem que ver qual é a classificação, a qualificação que ela dá para aquilo que ela faz. Ela vai demorar quanto tempo? Tu tem o médio, o curto, médio e o longo prazo que ela está aplicando ali dentro. É o processo da analiticologia, o problema da programação, planejamento. Isso tudo é muito importante. Agora, eu calculei minhas coisas o seguinte: eu sei que o que eu estou fazendo é mexer com a baratosfera. Então, muita coisa poderia acontecer contra mim. Eu nunca tive muito receio ou preocupação com o processo físico, que eu me comporto bonitinho, direitinho, quadradinho, etc. Mas o meu processo é o extrafísico. E eu tinha razão. Eu tive um acidente, por exemplo, que não tinha razão de ser. Mas eu enfrentei aquilo, eu vi que poderia acontecer. Aconteceu, eu superei aquilo. Agora, eu quero só dizer uma coisa para você muito séria. Eu já falei isso no Instituto, a turma sabe disso. Na década, por exemplo, de 60, 70, e mesmo na década de 80, eu viajava e não sabia se ia voltar. Poderia acontecer alguma coisa comigo. Agora, tudo meu era feito desse jeito. Quando eu era o homem da bolha, eu estava fechado por causa do meu processo de hipertensão, eu olhei também isso tudo. Eu sempre fazia uma coisa que ia terminar até ali. Se a minha vida acabasse, eu estava preparado para dessomar. Você está entendendo? Agora, um monte dessas viagens todas eu fiz assim. Agora, consegui superar tudo, com todos os detalhes para chegar até aqui. Agora, eu tive várias etapas que a hora que eu vi que eu consegui ultrapassar aquilo, então eu falei assim, eu vou viver mais tempo, acabou. Fim de papo. Agora, o maior deles foi na metade da minha idade hoje. Eu tinha 38 anos quando aconteceu o acidente. Eu falei, não, você volta. Aí, se eu vou voltar, eu ia ter outra vida daquela. Você está entendendo como é que é? Eu já passei isso aí. 38 vezes 2 vezes são 76, eu estou com 77. Então, tudo isso eu fiz a previsão da história. Agora, por exemplo, no nosso caso, com o povo que começou a chegar da Conscienciologia, antes de fazer o Instituto, eu falei com a turma em Campinas, quando nós tivemos lá aquele simpósio, aquele processo com a turma, para estudar 4 teorias minhas. E eu falei com eles, olha, depois que foi feito isso aqui, essa história não vai morrer mais. Eu vi isso por causa da teoria dos serenões. Não vai morrer mais. Então eu já posso dessomar. Falei com a turma. Isso foi em 87. Mas como eu não vou dessomar e as coisas estão tudo mostrando que eu estou superando, vamos então começar a fazer as empresas. Foi aí que eu passei, saí do Centro da Consciência Contínua para fazer o Instituto. A última reunião que nós fizemos em Campinas, na Unicamp, foi no dia 13 de dezembro de 87. No dia 16 de janeiro, nós instalamos o Instituto. Você está entendendo? E aí a coisa veio vindo. Agora, muitas das minhas viagens para comprar livro, aquela coisa toda, eu nunca sabia o que é que podia acontecer comigo. Agora, veja, eu tive problema com avião, uma coisa ou outra, mas nada assim bravo. Mas eu cheguei a descer, por exemplo, em avião, em estrada de carro de boi. Você está entendendo? Uma opção de coisa assim. Mas nunca houve nada comigo. Brabo, não, nada. Esse tempo todo. E olha, muita viagem de avião que eu fiz, de tudo quanto é jeito. Só essas viagens para o exterior era muita loucura. Agora, com o tempo, eu fui usando aquelas técnicas que eu aprendi em Hollywood, com o povo todo, né? O negócio do homem da bermuda, limusine,
arranjar um chofer específico em cada lugar melhor, para você aproveitar o tempo. A questão do tempo nisso aí, então, é importantíssimo o problema da viagem. Eu, às vezes, fazia viagem através da agência de turismo do Bradesco, em Ipanema. Tinha o cara que dirigia aquilo lá, o chefão, era meu amigo. Então, nós estabelecíamos toda a minha viagem. Então, a viagem que, no normal, a pessoa ia demorar 3 meses, eu fazia em 45 dias. E atendia tudo que eu queria, tudo que precisava. Agora, algumas coisas eram mais caras, outras coisas eu fazia mais barato. Porque o problema é o seguinte, se você intensifica bem uma viagem e reduz os dias, você ganha alguma coisa, mas você vai aumentar para pagar o povo que vai te receber. Tinha lugar que eu ia que eu não conhecia ninguém. No aeroporto já tinha uma pessoa para me levar, para tudo quanto é lado. Estava tudo tratado, já sabia o nome da pessoa, tudo. É o chamado traslado, entende? Tudo eu já sabia. Então, isso aí era uma nota, mas valia a pena. Com isso, eu ganhei muito tempo, muita coisa minha, eu ganhei baseado nesse processo de saber viajar. Então, isso tudo eu vi. Agora, veja, o meu plano básico era aos 14 anos. Foi 1946. Eu lembro que eu fiz esse plano e lá com a minha mãe, eu resolvi fazer um terno com um amigo nosso que era da família. Então, coloquei o terno com gravata, aquela coisa toda, e estabeleci o plano. Então, agora para frente, eu tenho que ser homem, aqui o negócio é sério. Eu já estava começando a receber ordenado oficialmente com carteira assinada. Entende? Falei assim, agora acabou. Eu tenho que levar isso. Então, eu já sei o que eu preciso fazer. Eu só não sabia os detalhes das coordenadas, mas as coordenadas básicas eu já sabia tudo. E eu nunca escapei, nunca fugi disso, nunca perdi isso de vista. Entende? Nunca. Tudo que eu estava fazendo visava aquilo. Às vezes, eu sumia. Teve mais ou menos 12 anos que eu sumi assim, do ponto de vista da vida pública, propriamente dita. Porque eu estava fazendo pesquisa interna e viajando, fazendo uma opção de coisa, para não aparecer. Porque senão, que a hora que você começa com a vida pública, você tem que fazer muita cerimônia, é muito social que você tem que atender, muita gente, entende? 12 anos, mais ou menos, eu fiquei na moita. Eu estava na muda, como nossa mãe, entendeu? Isso também foi tudo dentro dos planos. Agora, a melhor fase é essa que eu estou nela. Que é a hora que você já fez alguma coisa, a hora que já tem algum substrato, a situação muda. Hoje, se eu dessomar, o material que já tem da enciclopédia, já dá para eu fazer o auto-revezamento da próxima. Entende? Agora, o meu problema é estudar mais para fazer aquilo que eu te falei. Eu estou atrás da nossa amiga, ela não veio hoje, não? A Dulce, hoje ela não vem? Alguém vai encontrar com ela? Você vai? Você vai falar com ela para perguntar essa expressão para o nosso professor Jaime. Você está de acordo? Que é o tal negócio do Códex que eu quero estudar. Eu queria entender melhor a questão, eu fiquei com uma dúvida em relação à longevidade, porque eu comecei a pensar na questão da qualidade e da quantidade. Quer dizer, hoje a gente tem mais réus que estão nascendo. Aumentando os anos de vida, isso porque a questão da qualidade, se aumentar os anos de vida de uma pessoa produtiva, uma pessoa que está trazendo mais conhecimento, é uma coisa. Você aumentar anos de vida de uma consim, como com os réus, que ainda precisa do choque da dessoma, da ressoma, como é que isso? Eu não sei, eu estou querendo trazer. Porque a questão que eu pensei também é se vai ter uma com isso, quer dizer, com o que a gente está vivenciando, a tecnologia, olha, se tem uma aceleração eu vou te dar um evolução. princípio dessa história toda para fazer o resumo para você e para você. Pensa bem o que eu vou falar. O princípio, mais ou menos, do ponto de vista multidimensional, é o seguinte. Quanto mais você aproveita seu tempo, mais tempo você tem. Não é que você tem, não, você recebe. As circunstâncias vão favorecer você a expandir o tempo.
Quanto mais você qualificar a sua cronêmica, maior será a sua cronêmica. Era a razão direta disso. Quanto maior o aproveitamento, maior a quantificação. Se a qualidade melhorou, sua quantidade aumenta. Pensa nisso. Em matéria de tempo, isso é importantíssimo. Agora, eu já sabia disso há muito tempo. Agora, eu dentro do movimento espírita já sabia que templo é dinheiro. Que aquilo estava errado. Eu não podia perder tempo com isso. Dá para a gente perceber na questão, quando a gente acha que não tem tempo e começa a fazer mais coisas, você começa a ficar mais produtivo e você Nos aumenta meus o seu 14 tempo. anos eu pensava comigo, eu estou aqui, sou empregado. Quanto tempo eu vou ficar assim? Depois, eu vou ter que fazer empresa. Quanto tempo eu vou mexer com empresário, como empresário? Tanto o empregado quanto o empresário, para mim, eram meios, não eram fins. Uma coisa que é bom você lembrar, olha, as coisas que eu já falei, tudo aqui, o que é meios e o que são fins. Inclusive, eu tenho verbete já sobre isso. Então, isso aí é muito importante. A maioria das minhas coisas, aparentemente, o povo olhava assim, pensava que aquilo tudo era meus objetivos, era minha finalidade, não eram meus fins. Tudo eram meios. Está entendendo? Por quê? Na verdade, eu estava criando meus fins que não existiam. Por exemplo, conscienciologia é uma coisa que não existia. A enciclopédia, do jeito que eu estou falando, isso não existia, isso não tem parte nenhuma. Então, estava criando uma coisa que é um fins não existentes. Então, a pior coisa que tem é isso. Isso aí é pior do que criar a demanda. Você entendeu isso aí? Então, qualifique o seu tempo. Seja mais eficaz. Isso. Você está entendendo? Quanto maior a sua eficácia, melhor. Eu não estou falando eficiência, não. Estou falando eficácia. Vamos usar outra palavra. Seja prolífica. Seja construtiva, edificante. Seja, enfim, competente. Quanto mais competente dentro daquilo que você faz, mais qualificação de tempo você vai ter e quantificação também de tempo. Melhorou a qualidade, você vai aumentar a quantidade. A circunstância da própria vida vão favorecer você a expandir. Vê se me entende. Não é que o amparador vai te ajudar, não é isso. Você vai abrir mais o caminho. Você está entendendo? A abertura do caminho é sua. Sim. Professor, dentro disso também eu queria fazer uma pergunta sobre a síndrome do ainda não é a PROEX. Por exemplo, qualificações. A gente cresce, se desenvolve, qualifica, vai estudar, aprofunda, mas tudo isso ainda não é... Isso é um meio. A PROEX, pois é. O problema é ver qual que é o seu fim. Agora, eu trabalhei nos meus meios sempre de olho no fim. E muita coisa eu já estava no fim. Agora, no meu caso, é fácil você entender. Por exemplo, a acumulação dos meus acervos era um processo de meios que eu estava visando meus fins. Tá mas claro? Aí já estava você dentro... Está entendendo? Sim. Mas aí já estava diretamente Agora, ligado... o povo, ninguém me entendia nada. Eles achavam que eu era maníaco, sistemático, excêntrico, tudo isso eu vi na minha vida. Isso muito antes de 700 experimentos, que naquela ocasião eu fiz lá os epítetos. Os meus são muito mais do que aqueles 30. Eles achavam que eu era muito mais doido. Eu não entendo esses livros que você está colocando, livro tudo em língua estrangeira, que besteira é essa? Isso é os caras falando para mim lá em Uberaba. Porque quando língua estrangeira, o que você vai fazer com isso? Eu falei assim, você tem toda a razão, eu sou louco, né? Mas não deixa para lá. Mas, você está vivendo bem, em paz comigo, não tá? Eu não atravessei seu caminho, né? Eu sou um louco manso, porque eu só faço loucura comigo. Eu não atinjo as pessoas. Você já percebeu isso? Isso eu tive que falar com gente até no movimento espírita. Eu não atinjo as pessoas. Você entendeu, então? Sim. Porque, na realidade, a gente vai mesmo executar a nossa programação quando a vida estiver toda assentada, acertada. Está totalmente errado. É bom você ir lá para a Apex.
Não, não. O negócio começa... Tem toda uma todo qualificação dia. antes, mas Eu veja. estou fazendo a enciclopédia desde os 16 anos, 1940. Não entendeu nada da Invex. Desde os 14, A Invex 1946. Não, a deixa eu Invex chegar é onde antecipação. Sim. Fabiana, Certo. a Invex é antecipação. É antecipação do quê? É disso. Eu vivi a Invex. Sei tudo a respeito do assunto. Mas veja. Fugi daquelas moças bonitas, boazudinhas, sexys, gente rica, de tudo quanto é jeito. Não é fácil. Só fui casar quando eu decidi por um extra. Você pensou, se a minha vida não tivesse comum, você pensa que eu teria esses extras? Não teria jeito de casar, uma opção de coisa não teria. Mesmo a extensão, por exemplo, que eu fiz na questão de empresariado, aquela coisa toda, eu não poderia ter feito. Eu fiz porque eu tinha tempo. Você está entendendo? Eu ganhei tempo. Isso é muito importante pensar. Mas eu queria chegar no foco principal. Sim. Tem uma série de coisas que a gente faz que, lógico, otimizam, viabilizam, aceleram a Proex, um monte de coisas. Mas o foco principal mesmo, aqueles dois aspectos essenciais que você precisa sentar, parar e começar a desenvolver, daria para se dizer que ainda você já não... desenvolve isso desde já. Não é assim, não. Escuta, os meios não são os fins, mas se juntando todos os meios, são sustentadores do fim. Pensa nisso. Os pilotis não são uma construção lá, o sótão, entende? Aquele andar superior. Estou falando a sua linguagem. Sim. No entanto, sem os pilotis, você não tem o andar superior. A cúpula. Eles não significam o seu trabalho todo, mas eles sustentam o seu trabalho. São sustentadores, esteios. Eles mantêm o processo. Pensa nisso. O grande desafio é a gente conseguir lidar, vendo lá na frente, o problema é que eu acho, no seu sustentadores. caso, você precisa de qualificar melhor os seus objetivos. Está faltando a qualificação dos objetivos. Pensa nisso. Meus objetivos estavam sempre qualificados o tempo todo. Eu nunca saí da mesma linha. A básica eu sempre soube. 1946. São 65 anos. Não é fácil. Agora, hoje eu vejo isso assim com muita tranquilidade, muito por cima da carne seca. Mas antes não era. Eu via tudo aquilo. Hoje isso não aumenta a minha pressão. Antes até que poderia aumentar, se não tivesse cuidado. Eu tive numa fase tão crítica que eu não podia nem ver filme de suspense. Se eu começasse a ficar impressionado, a pressão subia. Agora veja, hoje eu domino a situação até nisso aqui, ó. Nem tremo mais, não tinha nada. Agora é lógico que esses remédios todos me ajudaram, né? Propanolol, beta-bloqueador, essas coisas todas, deve ter melhorado muito isso aqui. Valdo, ontem eu ia perguntar, não deu tempo, quando você falou a questão do espartano, se, naquela época, ele como éforo, ele já era relativamente, vamos dizer, evoluído lá em Esparta, porque lá é um estado voltado para a guerra. Ele estava no meio do governo e tal, mas ele já era, porque hoje ele é um assediador de alto nível. Já devia de ser dos melhores, cara, já devia de ser dos melhores lá daquele povo. Amparador. Mudei. Mas então ele já era num nível bom. Ele já não era mafioso da guerra. Eu já tinha melhorado. Assediador de alto nível. Entende? Até fiquei vermelho mesmo. Agora, você poderia comentar sobre a relação entre a síndrome do eu mereço e a ingratidão? Ah, sim, mas isso é uma coisa óbvia, uma coisa depende da outra, né? Muita coisa no caso aí tem um pouquinho de ingratidão, sim, uma conotação. Né? Comente sobre algo, sobre o relacionamento do Chico Xavier e o senhor naquela fase em que aquele tinha conhecimento das pessoas recém-dessomadas e o Chico conseguia entrar em contato imediatamente com elas. Isso acontecia mesmo? Até um certo ponto, mas não era assim do jeito que a gente vê aqui.
O Chico tinha muito problema ainda pessoal dele, de emoção, e aquilo travava o processo extrafísico. Poderia explicar a técnica da capacidade que o senhor tem de praticar não bocejar? Como consegue? Não bocejar, o que é que quer dizer isso aqui? O que é que a pessoa quer dizer com isso? Você entendeu? A técnica de não bocejar. Talvez seja do não espirrar. Olha, é bom você dar uma informação aí ao companheiro, explica bem o que você quer, que nós aqui não estamos entendendo o que é o não bocejar. Bocejar é uma coisa que eu falo aqui, mas não é isso. Eu já falei, o processo mais é não espirrar, é saber tomar água. Né? Isso tem várias dessas técnicas de todo dia que eu já expliquei. Isso, eu explico o negócio do contágio, do bocejo. Bocejo é isso. Agora, o problema todo é o seguinte: Chico tinha contato com as coisas, mas não tinha nesse nível, porque psicografia é ainda um processo de comunicação frágil. Agora, a projeção, ela é concreta, ela é palpável. Então, o Chico não fazia projeção do jeito que precisava, ele vivia subordinado demais aos processos do Emmanuel, com os problemas todos comunicantes. Então era diferente. Se ele tivesse mais contato com as coisas, ele não faria a vida que ele fez, nem dava valor para aquilo. E outra coisa, eu não podia desencorajá-lo daquilo que ele já tinha começado, que o negócio já estava lá na frente. Ele queria ter mais livros, ele alcançou os livros, do jeito que ele precisava. E por aí foi uma opção de coisa nesse sentido mesmo. É a vida. É o jeito. Sim. Com relação ao ectoplasta, ou o parapsíquico que tem excesso de parapsiquismo, de ectoplasmia, e ele, na verdade, ou bastante o uso. E ele, na verdade, não usa isso corretamente, ele usa aleatoriamente, usa sem nenhum aproveitamento. É um esbanjamento consciencial isso. Não, ele é desenvolto no desenvolvimento do processo da ectoplastia, mas ele não sabe usar, ele é burro. É isso que é o problema dele. Ele não aplica, ele não tem prioridade. Falta inteligência. Ele já desenvolveu aquilo, devia ter participado, às vezes, de muitas iniciações, os processos todos. Entende? Mas ele não dá o devido valor para essa condição. Existe muita gente assim. Ele esbanja a oportunidade, ele esbanja a energia, ele esbanja as companhias, uma opção de coisa está jogando fora. É muita gente desse jeito. Agora, onde é que a pessoa esbanja mais? É na religião. Porque a religião só tem guia cego. Então é a pior coisa que tem. A maurose, a cegueira. A pessoa não vê o prioritário. Por quê? Porque a religião é sectária, facciosa. E nós temos que trabalhar com um processo que seja universalista, aberto, da mega fraternidade. Então isso tudo muda. Aí é que é o X. Essa desinformação, enquanto estamos, por exemplo, enquanto estamos religiosos, acompanhando por algum caminho, não, alguém que obnubilou o caminho. A pessoa pode falar assim, não, mas a pessoa está fazendo pelo menos, não está fazendo mal. Sim, mas ela está. Quem não faz mal está escrevendo na água, cuspindo para cima, dando rasteira no vento. Enfim, está estagnado. Quem está estagnado está regredindo, porque a consciência não pode, ela está sempre tem que evoluir. Ela tem que ter desenvolvimento. Vida é movimento. Se ela estagnou, ela entrou no sedentarismo evolutivo. Tudo deu para trás. Então, religião é retrocesso. Para nós todos aqui, a gente que já tem uma certa lucidez, e para aqueles que estão lá dentro também, o pior é isso. Mas é que para eles já é alguma coisa, é preferível ser religioso do que ser traficante, do que ser belicista. Nos males o menor. Mas isso é frase que consola. Isso é eufemismo. Mas e o fato da situação de, por exemplo, no caminho da busca da informação, enquanto... É o buscador borboleta. É o buscador borboleta. É o boboca ainda. Exato, esse boboca que é comum ao meio que eu vivi. Não existe mais. Isso.
Aí ele cai numa religiosidade e tem alguém que, ao invés de esclarecer, segura religiosamente. Não, já entrou na religião, ele já é genuflexo. Ele já tem lavagem cerebral. Anterior, ele já vem com isso? Não, ele já tem e ele gostou, está repetindo. O problema todo é esse, é a repetição. Eu, por exemplo, entrei no movimento espírita, não entrei no catolicismo que todo mundo entrava na minha terra. Eu comecei a estudar as coisas por outro caminho. Cheguei lá e vi o tanto que é que podia ajudar ou refazer. Tentei, não deu, caí fora. Saí a francesa, entreguei tudo lá para o povo, vamos trabalhar. Mas fiz assistência naquilo que a gente podia. Mas não é o ideal. Segui meu caminho, eu sou max dissidente. Agora, veja, estudo de caso pensado, tudo raciocinando, sabendo o que é, defendendo a minha posição, com muita autoconsciência do que eu estou fazendo. Ninguém lavou minha cabeça. Eu participei disso tudo sabendo o que era. Pensa bem nisso. Nas aulas de moral cristã, eu já tinha mostrado que eu não era um menino igual aos outros. Na hora que eles iam falar, eu falei, não, mas esse homem aí eu estou vendo aí. Eu via quem é que era o espírito comunicante principal do centro espírita. Então, eu acabava com tudo aquilo. Outra coisa, nunca precisei de uma sessão de desobsessão para nada. Nem de psiquiatra. Para nada. Está entendendo? Eu ria das coisas. Outra coisa, na minha terra, quem ia ao cemitério para examinar as coisas era eu. A maioria dos meus amigos, inclusive os espíritas, tinha medo de ir ao cemitério. Em Uberaba, quando precisou ir ao cemitério para arranjar uns negócios lá, quem foi, fui eu. E lá tinha que ir de noite, porque de dia tinha os caras tomando conta. Para ver as coisas tinha que ser de noite. Fui lá, sem medo nenhum, sem nada. Eu levava isso tudo na brincadeira. Agora, sabia já fazer o desassédio. Porque era assim, né? Essa questão não é fácil. Sempre tem. Então, a gente tem que saber. O problema todo é que tem que ter competência em matéria de ectoplastia, entende? Não se pode fazer isso, não pode pôr banca sem competência. A pessoa tem que ter alguma competência para colocar a banca. Ela tem que se posicionar sabendo o que está fazendo. Sobre parapsiquismo, uma das coisas mais difíceis que tem é parapsiquismo. Se fosse fácil, a humanidade já tinha dominado essa situação toda. Botar banca. Botar banca é isso que eu estou falando para você. Igual que eu falo assim, ó, vocês estão com medo, eu vou lá sozinho, tchau. Isso é botar banca. E a coragem vem aonde? Hein? O momento de ser corajoso e deixar de ser medroso. Não, como isso é corajoso. Isso é ser corajoso. No caso por exemplo... Não é um pouco meio botar banca nesse momento? Hein? Não é meio botar banca nesse momento? Às vezes é preciso, para dar um exemplo. Então, mas aí é positivo. É positivo. Não, tem a hora que você tem que afirmar. Mas a forma que o senhor estava falando... Tem a hora de bater na mesa, tem a hora de dar o ônus do não, tem a hora da homem super, você vai dar o contra. Tudo isso aconteceu na minha vida. É tanto que eu falo para os amigos que têm junto comigo, o povo da minha família, eu falo assim, olha, vocês todos são sacrificados, vocês são santos, só de me aguentar não é fácil, minha vida. Me aguentar não é fácil. E nada. Entende? Eu exijo muito de mim. E isso, às vezes, repercute, contamina, contagia, cria problema. A exigir da pessoa. Hoje eu estou confessando as coisas tudo aqui, claramente, como é que eu sou com a situação toda. Quero e desejo, e estou fazendo força que de umas próximas vidas eu não preciso fazer isso mais. Vamos ver se a gente chega perto lá do transmentor ou de qualquer coisa nesse sentido para melhorar a questão, para não precisar estar confessando publicamente a realidade. Mas é que para fazer esse completo tem que fazer, né? É dar um exemplo. Acho que eu não sou melhor do que vocês em nada. Só tem uma coisa. Eu quero, eu faço, eu chego lá. Agora, o problema todo é esse, é decisão, determinação. Eu tenho. Está claro? Agora, eu tenho mostrado isso. Todo mundo que mora comigo, que chega perto, que vê, que conhece, sabe que eu sou assim. Eu não tenho nada escondido. As coisas são todas as claras.
Todo mundo que me conhece há muitos anos sabe disso. Agora, o que se passa? Tem a hora que tem a impacto-terapia. E existe também uma coisa que é bom você guardar, é o processo da cosmoética destrutiva. Tudo isso é sério. O que é a cosmoética destrutiva? Tem certas coisas que você só pode construir destruindo aquilo que já existe. Você vai reconstruir. É a reconstrução. A cosmoética é isso. Ela destrói para fazer uma coisa melhor. Então, ela acaba com aquilo que passou. Ela ultrapassa, ela overcome. Entende? Ela supera, ela galga, ela faz o jumping. Isso é que é importante. Então, essas coisas todas a gente fala. Agora, veja. A maioria das pessoas estão brincando ainda de viver nessa dimensão. É pouca gente que é séria. Eu sou uma pessoa séria. Aos 14 anos eu já falava, eu sou uma pessoa séria, eu não brinco em serviço. A hora que começava muita brincadeira, muita coisa, eu caía fora. Não posso perder tempo com isso não é para mim. Eu, por exemplo, eu nunca precisei de comédia, sabe? Para desopilar meu fígado. Isso é importante também a gente falar. É sério isso. Tem gente que eu mesmo recomendo, é bom você arranjar uns filmes de comédia, vai lá nas lojas americanas, compra aqueles filmes, geralmente de comédia é 9,9, quer dizer, R$ 9,90. Compra uns 10 desse e vai ver que isso aí vai acalmar você, vai melhorar, porque isso tudo é um processo terapêutico, você sabe, né? Eu nunca precisei de estar vendo comédia. Eu não gosto de comédia. É muita perda de tempo. Porque é uma regressão, né? A maioria das comédias todas é igual de humor. É um processo de regressão. A gente precisa, mas pouco. Não é tanto. Professor Valdo, aqui na página 58, na holotecnologia, nessa seção de tecas, eu só não entendi a questão da segunda em relação ao tema. Sincronoteca. Gostaria de entender a relação. Sincronoteca é o esbanjamento consciencial no tempo, que é o problema que ela está perguntando aqui, da longevidade. Pensa bem. Eu achei que tinha a ver com a vida passa depressa demais. É muito mais do que aquilo que você está pensando. É mais do que isso que você pensou. Mais do que aquilo que você pensou. Mesmo esse pensamento novo, é mais do que ele. A vida passa depressa demais. Gente, não é fácil. Eu estou com 77 anos. Eu fico lembrando das minhas coisas, lembro de tudo. É o que eu falei para você. Eu fico implicado, como é que eu lembro até das frinchas do assoalho da minha casa na minha infância. Eu lembro de tudo. A mancha que tinha na parede tal ali, por causa daquilo, como é que foi que houve. Mas, professor... Lembro tudo, como se fosse hoje. Isso é um absurdo. O senhor não falou cronoteca, né? O senhor falou sincronoteca. Sincronoteca, então é porque existe Sim, então é porque eu também ia perguntar isso, além de outras coisas. Que é sincrono. É porque também tem um momento certo. Você perdeu aquela oportunidade. Tem um momento certo dentro da longevidade. A longevidade está nisso, é acronêmica. Ela está aí dentro. A sincronia é a sincronicidade, é a interatividade. É você no tempo e no espaço. Ainda tínhamos pensado que tinha a ver com você, o tempo e o espaço. Você é acronêmica e aproxêmica. O tempo todo você está nessa. Não tem jeito de fugir. Eu tinha mais umas dúvidas. Nessa mesma página, na tecnologia, o senhor fala a técnica da evitação da cultura inútil. Eu vejo que eu tenho um problema, às vezes, quando aplico lá a técnica do cosmograma, eu vejo que muitas vezes eu perco um tempo enorme lendo coisas. Você sabe que ainda tem um monte de gente aqui usando ainda a técnica da cultura inútil? E esse é o próprio, eu vou falar daqui a pouco. Fala primeiro o seu. Não, a minha dúvida é como é que minimizo isso. Porque eu quero ver se você está nessa ou não. Fala. Devo estar perdendo tempo, porque eu vejo que às vezes eu leio... Eu vou dizer então o meu primeiro. É a leitura inútil. É muita gente que lê besteira aqui. Estou falando só a leitura, mas nós podemos passar por outra coisa. É muita gente que vê filme à toa, que escuta música à toa, e por aí vai. É muita cultura inútil. Agora, o que tem mais é de leitura inútil. É muita gente lendo livro à toa, que não presta, que não adianta nada. E outra coisa, pessoa que começou a ler o livro, mas ela acha que tem que ler o livro inteiro. O livro não tem mais nada, já espremeu. Na 20ª página, e o livro tem 300 páginas, na 20ª página já viu que aquilo não vai dar em nada, e ela insiste. Isso é técnica da cultura. Nessas horas a gente tem que ter... O filme, a pessoa está vendo o filme, ela pode tirar,
Mas não, eu quero ver isso aí, não sei o que é. Não, quem sabe que vai melhorar? Eu não sei, esse negócio de melhorar. Sim. Tem gente que acha que o livro ainda vai melhorar. A maioria dos livros não são assim. O jornal, então, pela introdução ainda, né? Do livro, você vai saber como é que ele é. A maioria deles, eles não melhoram depois, a maioria piora. Agora, se você vê o início, a introdução bem ali, o que é que a pessoa está mostrando, e depois vê o epílogo lá na frente, você já viu uma opção de coisa. Se na dúvida, o melhor é isso. Eu não perco tempo lendo aquilo que não interessa. Mas vocês já viram que, às vezes, eu vejo um livro, detalhe por detalhe, anotando tudo, quando ele tem valor. É porque, às vezes, a gente... Vou dizer o meu caso, né? Às vezes, por minha falta de cultura, eu estou achando aquele negócio meio chato. Mas, às vezes, eu insisto, porque, às vezes, a ignorância é minha. O treco vai ter um... Todo mundo é ignorante em algumas coisas. Ninguém tem o conhecimento total. Calma. Então, nessas horas, tem que insistir um pouco. Mas até ter certeza que é bonito. Mas você não vai perder tempo também. Eu estou entrando dentro de uma linha de conhecimento nova para mim. Tem que insistir. Eu já vou direto nos papas daquilo. Eu quero ver quem é que escreveu o maior tratado disso aí. Quem é que é o cara melhor disso. Quero ser o gênio dessa história. Eu já vou direto aos finalmente. Eu não vou perder tempo dos prolegômenos. Agora, o cara vai ler lá as novelinhas... as coisinhas pequenininhas, o negócio da banca de jornal, o processo... Não, tem paciência. Ok. Na antagonismologia, o senhor colocou 2 antagonismos aqui que são muito parecidos, né? Profilaxia, perdularismo e previsão, esbanjamento. Certo. Daí, como que a gente pode melhorar essa questão? Como que é a profilaxia desse perdularismo? Você quer saber mais o perdularismo, né? Como é que a gente faz Primeiro, a profilaxia e o perdularismo. A primeira coisa, tem um negócio que eu vi falando aqui há muitos anos, que vocês já estão doutores no assunto, que é bagulhos energéticos, começa por aí. Segundo, a pessoa não ser miserê, mas também ela não ser estróina, ela não ser perdulária. Então, ela ficar no meio termo da situação correta de ser o quê? Large. E fazer assistência com aquilo que ela tem. Por exemplo, olha, eu quero confessar uma coisa para você, faz de conta que ninguém está escutando nada. Muita coisa que eu tive que colecionar na minha vida, eu não guardei e nem trouxe para o CAE. Por quê? Eu distribuí isso em assistência. Eu lembro que uma vez, só lá em casa, havia uns livros selecionados que estavam na casa da minha mãe, já em Uberaba, lá no Parque das Américas, lá junto da rua, lá, Eurico Barçanufa, aquela coisa toda. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, minha mãe, a senhora não está vendo esses livros mais aí, né? Não, porque eu deixei aqui e agora eu vou esvaziar esse espaço, eu quero colocar outros. Aqui tem mais ou menos 600 livros que eu selecionei, que eu vou dar para a instituição tal. Eu disse, mas meu filho, você vive colecionando essas coisas todas, você agora está dando tudo isso? Outro dia você deu 1.200, não sei o quê. Outro dia foi 1.500. Hoje é mais 600. Esses aqui são os melhores que tem. Então você pensa bem quantos milhares de livros eu não distribuí dentro do processo. Isso não é perdularismo. Você está entendendo? Então, porque aquilo, às vezes, eu comprava, às vezes, uma biblioteca inteira de uma pessoa. Depois eu andei comprando até livraria inteira. Entende? Com isso, você tem uma porção de coisa. Então, eu fiz distribuição do processo. Então, uma coisa boa na questão do perdularismo é o seguinte, distribua, você não está perdendo. Aquilo que excedeu, porque às vezes não tem jeito. Tem coisa que você não pode. Eu não ia queimar os livros. Aquilo me interessava. Às vezes é até duplicata, não precisa de guardar tanta coisa. Entende? A gente passa, manda para a biblioteca, faz isso, faz aquilo. Então, a previsão seria como usar aquelas coisas que para ter uma assistência, para ter um benefício. Saber aplicar tudo que você tem. Aproveitar até o berro do boi na gravação. Quer dizer, de repente uma coisa foi útil por um período, ela não é mais... Não é mais, você tem que dar um jeito naquilo. Outra coisa, isso ocupa espaço, ocupa tempo, isso vai atravancar. Ela aqui, agora é especialista nessas coisas. E aí, quando é que o senhor sabe quando é para vender e quando é para dar? Não, isso aí depende da necessidade, né? Da freguesia. É a clientela que manda. Eu via pela clientela quem é que tinha, como é que é. É tanto que eu aprendi isso de uma tal maneira que você sabe, eu arranjei junto com o Chico,
Isso para dar alegria para o Chico também, porque ele gostava disso. Uns amigos nossos que iam no Nordeste levavam um caminhão cheio de livros e distribuíam na praça pública. Nós fizemos isso não sei quantas vezes, são milhares de livros que foram distribuídos. Mas agora era sempre os livros nossos, aquilo era escolhido. Mas, por exemplo, no Centro da Consciência Contínua, eu mandava um mínimo de 21 livros, você está entendendo, para as obras de assistência sociais. Mas quais são as obras de assistência sociais? A maioria das bibliotecas do Brasil. Então, eu, às vezes, comprava uma enciclopédia nos Estados Unidos, em inglês, que não tinha no Brasil. Comprava aí 30, 50 de uma vez, e depois colocava aquilo no meio das 21 e mandava. Tem um monte de livro aqui no Brasil que não existia antes, que foi eu que trouxe. Agora, E ninguém sabe que fomos nós que fizemos isso. Isso era um projeto do senhor, né? Mas isso tudo, porque aquilo já era tudo encaminhado. Já foi feito para isso. Quando encontrei com o Chico, juntou a fome com a vontade de comer. Ele tinha as mesmas manias de distribuir livro que eu tinha, porque eu tinha isso desde pequeno. Ele gostava de livro também? O tempo todo, não. O Chico era doido com isso. É tanto que quando eu levei ele para Uberaba, a biblioteca que estava lá, eu perguntei como é que é isso. Eu falei, não, essa aí era a biblioteca, tinha um amigo dele, que eu levei tudo para Uberaba, nós não deixamos nada lá. Ele gostava de livro há muitas vidas, professor? Ele gostava demais. Uma das coisas que ele mais gostava de ler era biografia, principalmente biografia de mulheres. Ele lia muito, com toda a deficiência visual dele, os negócios todos. Chico era uma pessoa muito inteligente, entendeu? A pessoa sempre fala isso. Muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci por aqui. E minha última dúvida é que, tanto na masculinologia quanto na feminologia, o senhor fala no auto-perdoador, ou auto-perdoadora incauto. Como é que eu falo o quê? O auto-perdoador incauto, ou Sim. a auto-perdoadora incauta. Isso aqui é o quê? A gente estaria esbanjando a oportunidade de reciclar? É isso? Ele não viu que ele se perdoa demais e passa da conta e cria problema para ele. É o cara que é leniente consigo mesmo. Está entendendo? Existe isso. Ele não viu que aquilo está fazendo mal para ele, está pensando que está fazendo bem e não está. Uma outra coisa, alguma coisa que você faz para você hoje é positivo, daqui 5 anos vai ser mais. A pessoa não acompanha, ela não se atualiza, ela não fica entende? O up to date, ela não vê isso. Tipo Gabriela, né? Nasci assim, vai ficando assim. E isso aí cria um problemão. Com o passar do tempo, vai criar uma crise. Ok. Obrigada. Agora aqui, tenho visto algumas instituições espiritualistas propagar informações sobre as hélices de DNA serem, na verdade, em número de 12 e não 2, como a genética humana se apresenta hoje. Disse ainda que em breve a humanidade irá reativá-las à medida em que se desenvolver como consim. Qual a posição da Conscienciologia a respeito do assunto e o que é isso? 2 ou 12 hélices? Teria a ver com as nossas capacidades parapsíquicas, no sentido de influenciá-las diretamente? Se você colocar que tem hélices de parapsiquismo, não são só 12, deve ter milhares. Se a gente for pensar em matéria de parapsiquismo. Isso que eu falo, por exemplo, do processo do serenão, que tem atributos mentais somáticos que nós até ignoramos, pode ser isso tudo também. Agora, o processo todo nós temos que estudar aí, é através da geneterapia, examinar o DNA a partir daqui e ver o que é que vai dar. A turma já está caminhando para isso. A neurociência está nesse caminho. Então, vamos ver o que vai dar. Agora, eu não acho que sejam 12 pares, nada disso, não. Eu penso que ainda tem muita coisa para ser examinada nisso e qualquer coisa atual seria chute. Eu não tenho gabarito e nem competência para falar qualquer coisa a respeito disso hoje. Tem muita coisa ainda para nós estudar para chegar nisso. Agora, a única coisa que eu falo e repito, e acho que é muito importante, porque isso aí é que eu tento, não me interessa descobrir o que é isso, eu quero é viver o processo. É que os serenões, eles têm atributos que nós até ignoramos. E isso, vamos dizer, me cria um certo problema íntimo, de ignorância. Entende? Muito sério. Valdo, B no B, tudo bom? Você estava falando aí sobre o autorrevezamento, eu fiquei pensando o seguinte, você já consegue mensurar um pouco qual é o impacto da enciclopédia na sua próxima existência, na próxima vida, numa ProEx, suposta ProEx que você vai ter? Alguma coisa eu já sei, né?
Mas tanto que é isso que você está pode falando falar um sobre o Codex Subtilissimos. Eu vou escrever um verbete sobre esse assunto. Como é que é Codex? Que é Codex Subtilissimos. Isso aí seria o código sutilíssimo. Ou seja, é aquilo que eu já fiz nos 700 experimentos, que é o entrelinhamento. Então, é um código que eu estou mandando para eu mesmo, para mim mesmo, na próxima vida, e isso vai me ajudar. Agora, se as coisas caminharem, aquilo que eu estava falando, no ano 2012, que eu quero fazer uma revisão de tudo que tem na enciclopédia, todos os verbetes, eu vou imprimir ainda mais esse códex. É uma encriptação. Ele é encriptado, com suas senhas, você está entendendo? Escondidinhas, que estão lá naquele meio. Isso tudo pode me ajudar muito. Agora, por exemplo, esse entrelinhamento, ele está no código. O para-microchip está no código. O consciência, até um certo ponto, é um processo do código. Por exemplo, as dragonas pode ser um processo do código. Tem uma série de coisas aí que pode ter. Eu vou estudar isso com mais calma. Agora, esse verbete, não me interessa o que é que vocês vão achar dele, porque esse aí eu vou escrever para mim já. Entende? Que esse aí já serve para mim. A hora que eu ler, já vai me dar as ideias com o processo todo. Agora, veja, se eu já conseguir ver nessa vida, esse aí é que o meu ponto de vista, que eu consegui ver nessa vida coisas que eu escrevi em outras, por que é que eu não vou poder ver agora que eu estou muito mais lúcido? E o assunto é muito melhor e mais claro. Eu vou ter muito mais chance. Então, esse Codex Subtilissimos é de propósito. Aproveitando, e como é que você acha que vai ser o impacto na CCCI nesse contexto? Também aqui com o grupo. Não, isso aí não me interessa. Eu acho que isso não vai demorar demais. É processo de massificação. Interessa é vocês. É o petit comité. Mas não, na gente mesmo. É a turma aqui. Pequenininha, nada de massificar. Mas na gente mesmo aqui, nesse grupo aqui, vamos dizer assim. Não, aí depende de vocês, né? Eu pergunto, como é que você acha de vocês? Entendi. O povo todo vai ter que ficar mais careca do que você está, para esse negócio melhorar. Todo mundo que está com muito cabelo ainda tem que trabalhar muito. O que você acha? Acho bom. Eu estou falando em homenagem a ele. Tem as entradinhas, né? Tá bom. Sem homenagem a ele. Não, porque é um dos caras. Ele é um dos carecas mais novos que eu já vi na minha vida. Com quantos anos você ficou careca? Comecei com 19. Pois então. Aos 22 eu já estava assim. Ele ganhou de mim. Eu, com 29, eu já tinha umas boas entradas. Você está entendendo? Com 29. Comecei muito novo, né? Pois é. Vida dura. Você começou cedo. Agora é cara que pensa demais. É o tal negócio. Aquele negócio da cabeça que eu estava falando aí outro dia. É o problema. Entendendo? A Cátia falou que é inversão. É o quê? Inversão. Ah, é? Valdo? É na D. Né, mais ou menos nessa linha, mais no começo da tertúlia, você falou assim, na altura que a enciclopédia está hoje, já dá para fazer o autorrevezamento. Mais ou menos isso. Eu queria entender um pouco melhor essa questão. Os dados básicos do processo que a enciclopédia tem já me permite seguir na próxima vida para o encaminhamento sério daquilo que preciso. Mas até lá eu preciso ver o que aconteceu. Muita coisa pode ser, entende? Eu preciso saber se vai haver um hiato ou se vai haver um acréscimo. O gap vai ser um abismo ou o gap vai ser preenchido? Ele vai ser uma ponte ou vai ser um abismo? Esse gap vai depender de vocês, vai depender de mim também. Porque o problema não é fazer a ProEx, viu? É bom você guardar isso na sua cabecinha aí. O problema é prosseguir. A ProEx não termina com a ProEx. Entende? A coisa continua devido ao processo do autorrevezamento. Então nós temos que pensar. Lembre-se daquele negócio. A verdadeira prospectiva não é a pessoa fazer e falar o que vai acontecer, não.
Ela fala e depois ela vai para a rua para ajudar a acontecer aquilo que ela falou que vai acontecer. Então, a mesma coisa é isso aí. Essa aqui é a verdadeira prospecção. Eu falo isso desde rapazinho. Agora, o que é que se passa? É a realização que continua. Você entendeu aí o processo de continuar? Pensa nisso. Esse aqui é o caminho. Sim. Eu estava pensando assim, a Consim de Vida Fácil, ela seria um perfil também dentro desse verbete aqui? Desbanjamento? Todo mundo que está brincando de viver, ou que vem aqui só para comer sobremesa depois do almoço, esse povo está perdendo tempo. Então, até a vida não é assim. A vida tem que ter crise de crescimento. Se a pessoa está com a vida muito boa, tem alguma coisa errada. Eu sempre falei isso. Então, poderia acrescentar até a ecologia, né? Pode, aí a nossa Minerva decide. Faz a sua moção, faz a sua requisição. Agora, outra dúvida que eu tinha também, assim, eu estava vendo aqui, eu vi que você colocou compulsão mais ali na frente, mas, por exemplo, a compra, né? Eu pensei na compulsão de compras, ela se encaixaria mais na sindromologia ou na maniologia? Uma compulsão? Não, a compulsão é muita coisa, todo mundo já sabe disso, né? É um dos negócios mais comuns que tem. Eu deixei aí só para constar. Você falou sobre compras aqui em outro lugar, né? Mas isso aí é muito óbvio. Eu tenho outros verbetes que eu falo disso com mais detalhes. Mas não especificamente, é uma dúvida técnica mesmo, se eu for escrever um verbete... Não, então é bom você ver outros verbetes que eu já falei sobre o processo de compulsão de compra, esse negócio. É uma coisa, inclusive, com detalhes, né? Tem uns verbetes bravos sobre isso. Tem muita coisa. Professor, Sim. Aqui. Estava pensando, ainda em algumas vidas nossas vai ter essa fartura que a gente tem ainda nessa vida, né? Vai ser mais. Mas isso vai interferir... Nós temos que começar a nos acostumar com a fartura. Eu já tinha falado isso há muito tempo. Eu estava pensando mas se isso vai vão ter interferências. O que vai Por interferir? exemplo, as pragas, as pandemias, isso tudo é interferência. E isso vai interferir a gente chegar a acessar a conscienciologia? Eu estava pensando, se nessa a gente está tendo essa conexão, conseguiu chegar aqui, essa fartura das outras vidas... A tendência vai ser ampliar cada vez mais a abertura da sua consciência. Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil acessar. Mesmo tendo mais fartura, porque isso eu vejo que acaba esse interferindo. Carnaval, né? Foi o último que estava, o último. Todos os outros vai ser tudo diferente. Entendeu? O samba vai ser outro. As próximas vão ser todas melhores. Mesmo tendo tanta fartura que é fácil de não se desviar, você vai conseguir chegar... A fartura vai fazer parte do seu trabalho. Tá. Uma outra coisa. Vocês, pouco a pouco, vão ficar cada vez mais como construtores da fartura. Você ainda não pensou nisso. A maioria aqui ainda são usufrutuários ou usuários que estão tirando proveito da fartura. Mas não é isso. Vocês têm que começar a aumentar a fartura. O que é a interassistencialidade? É o aumento da fartura para as pessoas necessitadas. Você entendeu isso ou não? Eu entendi. Então, veja, a fartura ela vai ampliar cada vez mais e dentro do círculo melhor, ou seja, dentro da sua intraconsciencialidade. Não é na extraconsciencialidade. Então, isso vai ser muito importante. A minha preocupação é todo mundo aqui vai ficar cada vez mais rico nas próximas vidas. Ok. Rico consciencialmente. Não é de um ponto de vista de dinheiro vil metal, não. A minha preocupação é conseguir acessar a conscienciologia em outras... Nessa foi difícil, eu fico imaginando nas outras e com... Eu acho que você não foi difícil, não. Não? Não. Com 20 e poucos anos. Vocês já notaram que eu já falei isso para ela. Ela vive sempre rindo, vocês já viram? Não foi difícil. Se fosse difícil, você estava cheia de ruguinhas, pezinhos de galinhas. Ô, professor, mas eu quero chegar cedo, aqui para uns você, 10, 15 anos. Você acha que eu estou sendo muito rígido, muito radical? Não estou certo? Ela está chorando de barriga cheia. Ela está grávida com a fartura. Eu não acho que você teve tanta dificuldade, não. Não vem com essa. O
Quem é que conhece ela aí, que sabe Tem alguém que conhece mais detalhes? Ele. Eu cheguei na Conscienciologia por causa dele, professor Valdo. Não, gente, não é possível. Se tivesse dificuldade, ela chegaria assim, ó. Eu não vejo que tem. Olha lá como é que ela é. Uma galoa da Metro. Mas você não acha? Ele já me deu razão, acabou, acabou. Já ganhei a parada. Fim de papo. Mas olha, pensa bem, é o seguinte, cadê o livro? Isso é meu filho. Eu estava preparando o ambiente todo para chegar nisso. Aonde está o livro? Qu'est-ce que c'est le livre? Aqui eu vou ver se eu arranjo aí várias frases em diversos idiomas para não esquecer. Where the book? Where the book? Tá certo? Vamos ver. Aonde está o livro? Está caminhando, não é isso? Ele está lá no forno, com fermento, está crescendo, não é isso? Já sei qual é a linha, já sei sim. Todo mundo aqui está colocando fermento no livro, para ele crescer. O negócio é esse. Eu confio em vocês. Vai congestionar a editade, a gente já falou. É isso que nós queremos. Eu quero ver uma corrida na porta da editade. O povo vai chegar lá e ver aquele negócio de quarteirão. O que é? São os autores que querem publicar. Isso é que é o ideal. Eu quero ver isso acontecer. Seria meu sonho dourado de consumo. Sim. Quanto à questão das doações de livro que você fazia com o Chico, como ponderar para a pessoa saber que ela está doando e ali vai ser proveitoso, em outro lugar pode ser uma doação pesular? Você pensa nisso. O problema é dar o livro. Olha, nós falamos isso e fizemos isso pensando assim. Hoje existe agora uma situação que aconteceu depois. Parece até que alguém se inspirou no que a gente fazia. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, olha o meu caso aí com o Chico, eles estão fazendo. Vocês já viram aquele negócio da pessoa chega no lugar e esquece um livro. Depois um outro vai lá e pega. Vocês já viram isso? Veja, quando eu vi aquilo a primeira vez, que eles estavam começando, já faz agora poucos anos, eu falei assim, isso é imitação do meu trabalho, bora, não é aquilo. Negócio nosso. Nós todos fazíamos isso. Agora, escuta, isso era na década de 50, tá? Há mais de meio século. A gente já fazia isso à vontade. Agora, existia um rapaz que tinha o primo dele, e então eles pegaram uma caminhonete e a gente enchia aquilo de livro, milhares de livros, e eles iam para o Nordeste e distribuíam na praça pública. Eles davam de acordo com a cara das pessoas, via que estava lá, entende? Uma das coisas que eu perguntei uma vez para eles, um deles tinha um nome muito engraçado, um deles, o primo do nosso amigo. Mas eu perguntei para esse nosso amigo, falei assim, como é que você vê assim? Você tem algum critério atualmente? Eu falei assim, não, tem um que eu cheguei à conclusão que é bom. Eu procuro ver se a pessoa está aciada. Ela pode estar em andrajo, mas está limpa. Isso aí é uma coisa muito importante. Ele chegou à conclusão que no Nordeste se pesava na balança. E outra coisa, dependendo do jeito da pessoa, ele dava um livro, ou dava dois. Isso variava, você está entendendo? Agora, é uma bênção dar livro. Ninguém pode falar nada, é tudo positivo. O Olo Pensene, que cria a doação de livro, é um dos melhores que existem. É como se você estivesse curando tudo quanto é doença. Então, o Olo Pensene é de cura, você está entendendo? É só terapêutico, 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 terapêutico. É o máximo. Agora, os livros eram tudo assim, tudo isso que a gente chama hoje, né, de autoajuda, que era tudo livro espírita, daqueles nossos, a opção deles. Agora, muito livro assim, popular, as coisas. Eu lembro que tem uns livros meus que praticamente, eu recebi o livro psicografado praticamente para dar para os outros. Um deles é Bem-aventurado Simples. Vocês já viram esse livro? Tem aí na biblioteca. Aquele livro foi feito para dar. Todo mundo entende. Seria, no meu caso, da psicografia do Espiritismo, o equivalente à nossa evolução.
É a mesma coisa. Você, em outras vidas, chegou a publicar algum livro, assim, escrevendo que ele está sendo psicografado? Eu não sei se isso existiu antes. Não, eu tinha inspiração e sabia daquilo. E em muitas vidas minhas eu cheguei a usar a química e o processo da botânica para incrementar o processo, isso que eu chamo hoje de ectoplasmia. Tudo isso tinha. Teve vida minha que eu usava 3 árvores plantadas, tudo de uma maneira específica, e usava um processo de vegetal, que era um problema de flor, e junto com mineral, e punha fogo. Agora, a hora que a gente punha fogo, conseguia fazer materialização, a gente via as consciências. Agora, eu fazia isso num lugar tudo específico. Agora, a última vez, o que aconteceu? Teve um processo lá, nós estivemos ajudando um monte de gente de um lado, os outros acharam ruim, começaram a brigar, eles mandaram me matar. Mataram até o cachorro que andava comigo. Sobrou nada. Matou um monte de gente, tudo. Agora, era uma espécie de herdade, tinha a plantação do material todo que eu usava, entende? Eles meteram fogo naquilo tudo. Com o passar do tempo, não sobrou nada. Agora, tudo isso me ajudou muito. Todas essas vidas, assim, quando o cara mata o outro e ele está trabalhando bem, ele já sai dali igual uma centelha, uma fagulha, entende? Totalmente consciente, sem problema nenhum. A assistência. Agora, às vezes, uma morte dessa é um alívio, entende? A pessoa. Tem disso tudo. Agora, esse aí é um dos piores que tem, porque mexeu com muita gente. Mexeu tanto que no Instituto, por exemplo, eles começaram a ver, começou a aparecer gente lá. Inclusive gente que trabalhava comigo, gente que morreu comigo, tudo apareceu no Instituto. Tem alguns que estão trabalhando conosco até hoje, outros estão por aí. Agora é gente dessa época. Uma vez chegou uma moça e falou tudo, sem saber nada, o que está acontecendo. Ela tinha lembrança de tudo o que aconteceu. De modo que é um negócio da gente examinar, né? Temos que ver as coisas. Foi comentado mais para o começo da tertúlia, aquela questão quando você estava nas viagens e tal, de avião, tinha sempre esse risco, às vezes, de um acidente e tal, mas você tinha alguma ponderação quanto a poder dessomar por alguma perseguição, alguém chegar... Porque eu andava, eu voava demais, né? Era muita viagem de avião, aquela coisa toda, você nunca sabe se você vai chegar inteiro. Agora, eu nunca tive um acidente bravo de nada. Agora, a queda assim, ó, dessas ondas ascendentes, aquele negócio, todo isso aí, eu passei por isso tudo quanto é jeito, que eu fui muitas vezes ao Oriente. Naquela época, por exemplo, mesmo os aviões da VAR, que eram os melhores que haviam por aí toda, quando ia lá, o negócio dava uma queda violenta, em certos lugares, que era mudança de temperatura por causa da, entende? Essas correntes ascendentes. Entendi. Você chegou a fazer algum testamento, essas coisas para deixar encaminhado, caso ocorresse alguma coisa? Como é que... Eu levava tudo de caso pensado. Se acontecer qualquer coisa, ninguém vai ficar na pior. Sempre era assim, é como se fosse um testamento permanente. Você está entendendo? Ia levando as coisas. Agora, eu já saía sem saber se ia voltar. Agora, uma das coisas, por exemplo, que eu achava muito bom para isso, era não ser casado e nem ter filho. Porque a solteirice ajuda demais uma coisa dessa, você fica desligado, fica livre para fazer o que você bem entender. Entende? Agora, eu não abusei de nada. Muito embora, vocês sabem, aconteceu o caso da médium de São Paulo, que chegou para mim e falou assim, olha, eu estou achando que você viaja demais, você está dando trabalho demais para os seus guias. Tem que dar um jeito. Eu falei assim, não, eu não estou abusando de nada, tudo foi feito, tudo de caso pensado. Não tem nada. Desde quando houve acidente comigo, não tinha nada de excesso, nada de nada. Mas a vida humana é assim. Mesmo quando você está com tudo, ainda pode acontecer alguma coisa. Entendeu? Nunca se pode confiar nas coisas. Parte humana. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado.
As pontuações de hoje: 15 votos online, 8 perguntas respondidas online, 29 perguntas presenciais, 93 assinaturas no livro de presença, 13 praticantes da técnica da INVEX, 4 voluntários da Sinvex. Teremos 4 recados hoje: o Henri Leboeuf, Pré-IC da Pesquisologia, Flávio, Expo Conscienciologia, César, Sessão Pipoca e Jantar Dançante, e o Cícero, Conferência da Apex. Para hoje teremos 8 verbetes: alta abrangência, auto-tortura, fator ambíguo, mega retrocesso, megatolice indefensável, micro-universo intransitável, para a estação de trabalho, previsão da autossobrevida. Boa tarde. Nós estamos aqui em nome da Pré-IC de Pesquisologia para convidar todos a participar do curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador, que será realizado aqui em Foz do Iguaçu, em parceria com o CAEC. Esse curso começa agora em setembro e ele é composto por 9 módulos mensais, onde o aluno terá a oportunidade de produzir um artigo a partir da sua pesquisa, da sua autopesquisa, e ele começa desde a escolha de um tema até a escrita de um artigo. Os alunos terão acompanhamento durante o curso e entre as etapas, num sistema de assessoria com os professores. Okay? O curso ele vai trabalhar com a cientificidade parapsíquica, vai trabalhar com os campos interdimensionais, técnicas de escrita, técnicas de pesquisa, e ele vai começar aqui em setembro e vai terminar em julho do ano que vem. As inscrições elas já estão abertas aqui no CAEC, e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, é só buscar a equipe da Pré-IC de Pesquisologia. Obrigado. Hoje à noite tem palestra gratuita pública lá no shopping, tema reciclagem existencial, lá no espaço da Expo. O professor é o Igor, e pode inclusive pegar os panfletos que tem ali na entrada. Está todo mundo convidado. 19 horas, 7 da noite. Pessoal, boa tarde. São 2 recados rápidos. O primeiro deles em relação à sessão pipoca, já tradicional, vai ser amanhã a partir das 20 horas lá no Auditório do Discernimento. O filme é Bob, trata da história do senador Robert Kennedy, que foi assassinado e seria o futuro presidente dos Estados Unidos. Foi um filme indicado em tertúlia aqui já há algum tempo, um filme de 2006, americano, bem interessante. Então, amanhã a partir das 20 horas. Segundo recado em relação ao Jantar Dançante, a gente divulgou ontem aqui, né? Nós tínhamos uma relação com mais de 100 inscritos, de ontem para hoje já tivemos mais de 30 inscritos, e hoje nós temos aí cerca de 150 pessoas confirmadas para o evento. A gente tem só cerca de 50 convites sendo vendidos pelo preço promocional de R$40. Tem 2 blocos aqui no CAEC, um com o Marcos Dung, um no IPC com o Gustavo, o pessoal lá, e outro com a Virgínia Ruiz da OIC. Então a gente solicita para quem tem interesse em ir nesse evento, lembrando que não é um evento só para escolha de lotes, é um evento de integração de toda a CCCI, de comemoração da criação da Cognópolis, uma oportunidade de convívio social, para as pessoas então tentarem adquirir esse convite até amanhã, porque a gente vai estar no início da próxima semana indo no hotel, entregando a relação das pessoas que vão comparecer ao evento. E queria lembrar também que em relação ao Jantar Dançante, a pessoa não precisa se preocupar com roupa, né? Houve um estresse muito grande aí, que a pessoa era obrigada a ir com terno e gravata ou assim por diante. É uma indicação, é uma orientação que a gente está dando, mas ninguém vai ser barrado, independente da roupa que for. Nós estamos aceitando também sugestões de músicas, a gente já recebeu mais de 20 indicações ou solicitações, e a gente já tem 2 horas de músicas selecionadas, de acordo com os pedidos que a gente recebeu. Então, por favor, gente, quem tem interesse, faça a sua inscrição logo até amanhã, que é importante para a gente poder organizar o evento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite, uma divulgação até da web conference da Apex de hoje, que vai iniciar daqui a 1 hora, né, para quem estiver interessado no site da Apex. E vai ser hoje sobre a biografia do Rui Barbosa. Então, uma das grandes personalidades do Brasil, político,
advogado, jornalista e principalmente um grande crítico político, ou seja, com um grande nível de argumentação. Nessa conferência nós vamos estar falando sobre os aspectos, uma abordagem dentro do paradigma consciencial, ou seja, uma análise conscienciométrica, e falando de várias situações, várias passagens do Rui Barbosa. A ênfase também que ele deu para o processo de educação no Brasil, direitos humanos, a Conferência da Paz em Haia, e várias outras anedotas. Inclusive, uma das passagens que a gente vai comentar tem relação com esse livro aqui, ó, O Papa e o Concílio, de Janus. Na verdade, o Rui Barbosa, ele foi o tradutor desse livro. Aí essas passagens interessantes que a gente vai comentar é que esse livro que eu tenho aqui em mão, ele é o quê? Ele é a introdução que o Rui Barbosa fez à tradução do livro do Janus. Esse livro ele critica a infabilidade papal, né? E assim, o interessante é que o Rui Barbosa fez um livro aqui de 366 páginas, esse aqui é o primeiro volume, e ficou maior do que o volume original do que ele fez a tradução. Então, aí são algumas passagens que a gente vai comentar. Mas com todos convidados hoje à tarde, às 3h30, no site da Apex. É www.apexinternacional.org. Até mais. Para amanhã teremos então o verbete Micro-Universo Intransitável, ganhou com 9 votos. Obrigado, uma boa tarde. Isso é bacana, esse negócio de estudar.